12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqueles que podem, se coloquem em pé, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é considerada como o maior tratado teológico. A carta de Romanos, ela é considerada a carta mais importante por muitos teólogos, porque ela influenciou a vida de muitos teólogos, como por exemplo, Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Foi lendo Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, que ele se converteu a Cristo. Foi estudando a carta de Romanos, em especial Romanos capítulo 5, que ele descobriu a doutrina do pecado original. Um outro grande homem de Deus que foi muito influenciado pela carta aos Romanos foi Martim Lutero. Foi lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, que ele também se converteu, Deus tirou a venda dos seus olhos, e ele então descobriu nas Escrituras a doutrina da justificação pela fé. Isto é, o homem não é salvo pelas obras, o homem é salvo pela graça mediante a fé. E em especial, capítulo 3, capítulo 4, ele então descobre a doutrina da justificação pela fé. Foi lendo Romanos capítulo 9, estudando Romanos, e João Calvino diz que essa carta é a carta mais importante do Novo Testamento, que João Calvino descobriu a doutrina da predestinação, que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, porque não temos méritos nenhum. Somos salvos pela graça de Deus. John Wesley também no século XVIII, ele lendo um comentário de Martim Lutero sobre a carta de Romanos, ele também se converte, embora era um cristão nominal, ele se torna agora um cristão comprometido e torna-se um dos maiores avivalistas da história. Portanto, poderíamos citar muitos outros aqui, homens que foram influenciados por essa carta. Irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 até o ano 57, 58 da era cristã, isto é, depois de Cristo. Paulo se encontrava na cidade de Corinto, onde ele ficou hospedado por 3 meses na casa de Gaio. Paulo já tinha concluído as suas viagens missionárias, ele já tinha feito a sua primeira viagem missionária, onde ele estabeleceu igrejas na região da Galácia, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Ele já tinha feito a sua segunda viagem missionária, onde ele tinha estabelecido igrejas na região da Macedônia, parte norte da Grécia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Também já tinha estabelecido igrejas na região da Caia, parte sul da Grécia, Corinto e possivelmente uma igreja em Atenas. Paulo tinha acabado de sair de Éfeso, tinha acabado de chegar em Corinto, quando ele então escreve essa carta. Ele fica 3 meses na cidade de Corinto, depois de estabelecer igrejas
em toda a região da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Paulo agora, ele escreve essa carta aos romanos. E por que Paulo escreve essa carta? Qual o motivo, a razão, o objetivo, o propósito que Paulo escreve essa carta? O primeiro motivo, irmãos, são pelo menos 4, 5 motivos. Eu vou procurar colocar aqui os motivos principais. O primeiro motivo é porque tinha chegado lá na igreja de Roma alguns falsos boatos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Paulo estava sendo acusado de ser um falso apóstolo. Paulo estava sendo acusado de ser um falso profeta, uma réplica, um apóstolo genérico. Então Paulo escreve essa carta, e esse eu considero o motivo principal. O propósito de Paulo ao escrever essa carta é fazer uma exposição minuciosa, isso é, detalhada do evangelho que ele, Paulo, pregava. Então, Romanos, irmãos, só para os irmãos terem uma noção, uma ideia, é todo o conteúdo, todo o teor da teologia de Paulo. Ou seja, é um resumo de tudo que Paulo ensinou, por onde ele passou. É um resumo geral, é um apanhado geral. Então, Paulo escreve essa carta para falar, para compartilhar com aqueles irmãos que estavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo, de ser um apóstolo genérico. Ele escreve essa carta para expor toda a sua teologia, tudo que ele ensinava, tudo que ele pregava durante mais de 20 anos que ele já tinha sido convertido a Cristo. Então esse é o primeiro motivo, primeiro propósito que eu considero o motivo principal de Paulo escrever essa carta. Um outro motivo que Paulo escreve essa carta é porque estava tendo uma treta naquela igreja, entre judeus convertidos ao cristianismo e entre gentios, pagãos convertidos ao cristianismo. Então Paulo escreve essa carta para que esse problema, para que essa treta, então, possa ser resolvida. Então ele escreve essa carta para corrigir esses problemas. Paulo escreve essa carta também porque ele tinha o desejo de ir até a Espanha. Paulo já tinha fixado igreja por todas as regiões que eu falei, Galácia, a parte norte da Grécia, a parte sul da Grécia, região da Ásia Menor. E agora Paulo tinha intenção de ir à Espanha, ele tinha intenção de passar por Roma e ir até a Espanha, porque a Espanha naquela época, irmãos, para os irmãos terem uma noção, era como se fosse o fim do mundo. Então era o único lugar que o evangelho ainda não tinha sido pregado, dentro daquele contexto. Então, Paulo tinha a intenção de ir à Espanha e ficar um tempo em Roma, e ele queria que aquela igreja desse a ele suporte financeiro e também apoio espiritual para que ele pudesse ir até Roma. Então, basicamente, esses são os 3 principais motivos que Paulo, então, escreve essa carta. E tendo dito isso, irmãos, eu chamo a sua atenção agora para o texto que nós acabamos de ler. Olha o que Paulo diz aí, no versículo 1. Chama a sua atenção para o versículo 1. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos. Rogo-vos. Irmãos, o que Paulo está dizendo com essa expressão, rogo-vos, é que os cristãos de Roma, irmãos, deveriam levar a sério a vida cristã. Por quê? Irmãos, se você pegar o capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está dando para eles teologia profunda. Paulo fala nos capítulos 1, 2 e 3 sobre a justificação pela fé. Paulo fala no capítulo 4 que Abraão e Davi foram justificados pela fé. No capítulo 5, Paulo faz um contraste entre Adão, o primeiro Adão, e o último Adão. No primeiro Adão, todos nós morremos.
No segundo Adão, que é um símbolo que representa Cristo, nós recebemos a vida. No primeiro Adão, nós somos condenados à morte. No segundo Adão, nós recebemos a justificação e a vida de Deus. No capítulo 6, Paulo fala sobre que Deus nos libertou do domínio e do poder do pecado. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele fala sobre a santificação e diz que o Espírito Santo é o agente que trabalha em nós para a santificação. Capítulo 9, 10 e 11, ele fala sobre Israel no plano da salvação, e ele fala sobre a soberania de Deus. Então, não obstante a tudo isso, esses 11 capítulos foram teologia, doutrina. Ele estava doutrinando a igreja. E a partir do capítulo 12, irmãos, Paulo espera como resposta, como consequência, como evidência, como resultado dessa maravilhosa salvação que nós recebemos. Paulo então está rogando. A ideia de rogar aqui é a ideia de um apelo. Em português seria mais ou menos assim: pelo amor de Deus, diante de tudo que Deus fez por vocês, Ele vos salvou, Ele vos justificou, Ele vos santificou, Ele vos regenerou. Eu estou rogando a vocês agora que vivam uma vida cristã, dedicada, uma vida de devoção. Ou seja, por causa de tudo que Deus fez, nos capítulos 1 até o capítulo 11, o que Paulo esperava desses irmãos agora é que eles levassem a vida cristã a sério. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Irmãos, diante de tudo que Deus fez por mim e por você, diante de tudo que Deus fez por nós merecíamos o inferno, somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Éramos depravados. Diante de tudo que Deus fez por mim e por você, a pergunta que eu faço a você nessa noite: você tem levado a vida cristã a sério? Você tem levado a sua vida, você tem se dedicado a Deus? Você tem sido um servo piedoso, uma serva piedosa? Infelizmente, muitos estão brincando de ser crente, mas quero dizer aos irmãos nessa noite que o diabo não brinca de ser diabo. Deveríamos ser mais gratos a Deus, deveríamos ser mais dedicados a Deus, deveríamos ser mais piedosos. Diante de tudo aquilo que Deus fez, como consequência, nós deveríamos ser mais dedicados. Irmãos, Paulo poderia dar uma ordem, mas Paulo aqui, irmãos, ele diz: rogo, eu estou fazendo um apelo a vocês, vocês que são os cristãos que moram aí na cidade de Roma. Por que Paulo fala isso para essa igreja, para esses cristãos de Roma? Roma, irmãos, era uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Alguns historiadores dizem que até 1,5 milhão de habitantes. Roma era o esgoto do mundo. Roma era o lixão do mundo. Toda a podridão, toda a imoralidade estava na cidade de Roma. Existia uma máxima naquela época em Roma, que era proibido proibir. Havia uma inversão de valores em Roma. Só para você ter uma ideia, dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais, exceto o imperador Cláudio, que reinou do ano 45, 46 até o ano 54. Nós estamos falando de uma podridão, e estamos falando de pessoas que tinham saído do paganismo, ou judeus convertidos ao cristianismo, que conviviam com essa podridão, com essa imoralidade. Então Paulo está dizendo: eu rogo a vocês que vivam uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, uma vida de devoção, uma vida de piedade. E nessa noite, irmãos, o que Paulo quer nos dizer aqui
Este apelo de Paulo nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Olha o mundo que nós vivemos ontem de ontem, na Argentina foi aprovada uma lei que crianças até, me parece, 13 ou 14 meses de vida, de gestação, a mãe, se ela quiser, ela pode abortar a criança. É isso mesmo? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Irmãos, que mundo é este? Vivemos um período de inversão de valores. O certo é errado, o errado é certo. Vivemos um período que é proibido proibir. Mas nós somos a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Estamos aqui para influenciar e não para ser influenciado. Estamos aqui para trazer a cultura do reino de Deus. Você pode adorar o Senhor. Nós não podemos compactuar com este mundo, irmãos. Então Paulo está dizendo, eu rogo a vocês, é um apelo, vivam como verdadeiros cristãos. E Paulo continua, irmãos, pois, este pois aqui é uma palavra de ligação. Uma vez mais, primeiro Paulo roga, é um apelo, é uma súplica, é um clamor. Rogo para que vocês vivam uma vida de dedicação a Deus, uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, em consequência de tudo aquilo que Deus fez por vocês. O mínimo que Deus requer de vocês agora é uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de piedade, uma vida de dedicação. Os capítulos 12, 13, 14 e 15, Paulo está falando sobre a prática do Evangelho. Se dos capítulos 1 até os capítulos 11 foi teologia, foi doutrina, agora ele fala sobre a prática, como devemos viver a vida cristã. E Paulo diz agora, pois, rogo-vos, pois. Esse pois aqui, irmãos, na língua grega seria a razão, seria a consequência, seria o resultado também, seria a evidência. Rogo-vos, pois o que? Diante de tudo que Deus fez por vocês, eu rogo a vocês, que vocês, na sequência ele diz, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmãos, rogo-vos, pois, o que Cristo fez por você, irmãos? Como consequência, como evidência, como resultado dessa maravilhosa salvação que você recebeu. Rogo-vos, pois, que você agora apresente a sua vida como um sacrifício vivo. Poderíamos ficar aqui horas falando daquilo que Cristo fez por nós. Salvação pela graça mediante a fé, regeneração, justificação, nos adotou como filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, somos a noiva do Cordeiro, somos eleitos de Deus, somos, o Espírito Santo mora, reside, habita dentro de nós. Somos chamados e escolhidos por Deus. Somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de propriedade de Deus. Fomos predestinados, eleitos, selados. Temos o penhor do Espírito Santo. Nos comprou por um alto preço, pelo preço de sangue. Morreu por nós para pagar as nossas dívidas, para pagar a nossa dívida era impagável. Agora o que Deus requer de mim e de você, irmãos, é que a gente se apresente a Ele como sacrifício vivo. Aleluia. E Paulo diz mais, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus.
E as misericórdias de Deus, irmãos, elas são mencionadas em Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver as misericórdias de Deus. E em toda a teologia paulina, em toda a teologia petrina, isso é, do apóstolo Pedro, em toda a teologia do Novo Testamento, você vai ver a misericórdia de Deus. Então Paulo está rogando, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, ou seja, porque Deus foi um Deus misericordioso para com vocês. Misericórdia, irmãos, é aquilo que nós merecemos e Deus não nos concede. Se graça é favor não merecido, misericórdia é o que a gente merece, Deus não nos concede. O que eu e você merecemos, irmãos? Merecemos o julgamento de Deus, a punição de Deus, a condenação de Deus. E eu já expliquei aqui algumas vezes que a ideia de misericórdia na Bíblia é a ideia de alguém que perdeu na primeira instância, é a ideia de alguém que recorreu à segunda instância e perdeu, é a ideia de alguém que chegou ao Supremo Tribunal Federal, terceira e última instância, e também perdeu. É como se Deus olhasse para você agora e dissesse: ei, você perdeu em primeira instância, segunda instância, terceira e última instância, eu também deveria te punir, eu também deveria te julgar, mas eu vou usar de misericórdia para com você, favor não merecido, você não merece. Ou seja, aquilo que você merece eu não te concedo, isso é graça. Aliás, isso é misericórdia. Misericórdia é o que você merece, Deus não te dá. Você merece a punição, a condenação, o julgamento, mas eu, em vez de dar misericórdia, eu vou te dar graça. Misericórdia é o que você merece e Deus não te dá. Em vez de te dar o que você merece, Ele te dá o que você não merece, que é a graça de Deus, favor imerecido. Então Paulo está fazendo um apelo àqueles irmãos de Roma, aquela igreja que estava havendo um conflito entre os judeus convertidos ao cristianismo e entre os gentios, aqueles irmãos que estavam duvidando da autenticidade da unção apostólica que Jesus Cristo tinha dado a Paulo. Paulo então diz: eu rogo-vos, eu faço um apelo pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: pelo amor de Deus, leve a vida cristã a sério. Lembra de onde Deus tirou? Lembra quem você era anticristo? Lembra onde você estava? Se não fosse Jesus, aonde nós estaríamos? É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Deus foi bom para com você, Deus foi misericordioso para com você. Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te deu um banho na ducha da graça de Deus. Ele te lavou com sangue precioso e poderoso do Senhor Jesus. Agora a única coisa que Deus requer de você como gratidão, como demonstração do seu amor para com Deus, Ele espera de mim e de você a nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa dedicação, a nossa devoção, uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus. É o mínimo, irmãos, que Deus espera de mim e de você. Porque nós temos motivos de sobra para adorar esse Deus, diante de tudo que Ele fez por nós. E Paulo continua, irmãos. Paulo diz que apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus. Aqui Paulo está usando a figura do exemplo do sistema do Antigo Testamento. Os irmãos devem se recordar que no Antigo Testamento tinha aquele sistema de sacrifícios. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que do mesmo modo que os sacrifícios eram preparados, aqueles animais, o cordeiro, por exemplo, era colocado sobre o altar. Os irmãos devem se recordar que no Antigo Testamento era a forma, existia um sistema de sacrifício na antiga aliança. E nesse sistema, por exemplo, pegue o dia da expiação.
em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele pegava um bode, confessava os seus pecados, ele colocava sua mão sobre a cabeça do bode, aquele bode representava os pecados daquele sumo sacerdote, e ele confessava os seus pecados, e ele sacrificava aquele bode. E ele pegava um outro bode, esse bode era chamado de bode expiatório, e ele confessava os pecados do povo, e esse bode era lançado no deserto. Então Paulo está usando a figura do Antigo Testamento, que era a forma que Deus trabalhava no Antigo Testamento, era um sistema de sacrifícios. Os animais eram sacrificados no altar. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que da mesma forma que os animais eram sacrificados no Antigo Testamento, nós sabemos que Cristo agora é o nosso sacrifício, conforme está em Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa lei do sacrifício, ela fazia parte da lei cerimonial, ela foi abolida. Ela não se aplica mais, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sacrifício perfeito. Interessante, irmãos, que esse animal, o cordeiro, para ser sacrificado, ele tinha que ser um sacrifício perfeito, sem mácula e sem mancha. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que da mesma forma que aqueles sacrifícios, que aqueles animais eram colocados sobre o altar, eram preparados, dedicados para adoração no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os cristãos de Roma agora deveriam usar os seus corpos para servir e obedecer a Deus. Por que Paulo fala isso, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz Romanos 6, 13. Romanos 6, 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, Paulo está escrevendo para gente que antes fazia parte daquele mundo pagão. Paulo está escrevendo para gente que morava em Roma. E Roma, como disse, era o lixo do mundo. Quando você estuda a cultura greco-romana, você vai ver que era uma libertinagem. Era uma questão cultural, fornicar e adulterar. Só para vocês terem uma ideia, lá em Coríntios, capítulo 5, Paulo fala que tinha um membro daquela igreja que tinha um caso com a sua madrasta. Paulo escreve o capítulo 7 de Coríntios para combater a fornicação, o adultério, que era algo comum na cultura grega, na cultura greco-romana. Só para vocês terem uma outra ideia, lá na cidade de Corinto tinha o templo da deusa Afrodite. Ela tinha mais de mil sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. A cidade de Corinto, o templo da deusa Afrodite ficava numa montanha, num elevado de mais de 500 metros de altura. E lá, quando acontecia aqueles sacrifícios, havia uma mistura da deusa Afrodite, que era a deusa da beleza, com o deus Baco, que era o deus do vinho. Daí surgiu a palavra bacanal, orgia. Era o que acontecia na cidade de Corinto. Corinto era Las Vegas dos dias atuais. Você sabe que Las Vegas é conhecido hoje como a capital mundial da prostituição. E é lá de Corinto, irmãos, que Paulo está escrevendo essa carta. E essas prostitutas cultuais, elas desciam para a cidade de Corinto, elas iam para o cais da cidade de Corinto. E elas tinham relações sexuais com os marinheiros, com os soldados da cidade de Corinto. Elas tinham relação com os comerciantes. Era essa a cultura da época, irmãos.
uma cultura depravada, imoral. Esses cristãos aqui que se converteram, irmãos, possivelmente alguns estavam flertando com aquela vida regressa. Possivelmente alguns aqui estavam vivendo uma vida dupla. Então Paulo está dizendo para eles aqui agora, olha, assim como no Antigo Testamento, o animal era sacrificado, colocado sobre o altar. Tinha que ser um animal perfeito, sem mácula, sem mancha, de uma determinada idade. Não podia ser um animal velho, não podia ser um animal coxo, cego, mudo. Aliás, todo animal é mudo, né? Edita essa parte do vídeo aí, irmãos. Tinha que ser um animal perfeito. Perfeito. Então Paulo está dizendo aqui que vocês agora devem sacrificar, ou melhor, oferecer os vossos membros do vosso corpo como instrumento a Deus, como sacrifício no altar de Deus. Ou seja, viver uma vida de santidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Quando ele diz, apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, a ideia aqui, irmãos, é que nós temos que oferecer o melhor para o nosso Deus. Deus não aceita resto. Deus não aceita sobra. Tinha que ser um animal perfeito. Tinha que ser um animal sem mácula. E era colocado sobre o altar. E aquele animal era sacrificado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós temos que viver uma vida de obediência e de dedicação total a Deus. Nós não podemos viver uma vida dupla. Não podemos viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não podemos flertar com o mundo. Ou damos a Deus o nosso melhor, ou não damos nada a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos de nos oferecermos a Deus como oferta viva sobre o altar de Deus. Gosto muito daquele corinho antigo. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta viva em teu altar. Nós somos o sacrifício, nós somos a oferta. E achamos, irmãos, esse sacrifício tinha a ver com o culto do Antigo Testamento. Achamos que culto é uma vez por semana só. Achamos que culto é somente às quintas-feiras, como temos aqui. Mas culto, adoração é um estilo de vida. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua viagem. Ofereça a sua vida como oferta de amor. Diga, Senhor, eu quero te oferecer um culto na minha casa, no meu carro, no meu trabalho. Ou seja, é estar em comunhão com Deus. Porque tem gente, irmãos, que só é crente dentro da igreja. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós devemos nos oferecermos a Deus como oferta 24 horas. É a ideia de uma entrega sem reserva. É uma ideia de uma dedicação total. É a ideia de nos entregarmos a Deus 100% sem reservas. É isso que é oferecer a Deus um culto racional. E Paulo conclui esse primeiro versículo dizendo, culto racional. Por que um culto racional, irmãos? Paulo está contrastando aqui com o culto que era feito pelos pagãos. Olha o que diz lá em Romanos 1, 25. Olha a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, e volte algumas páginas. Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Olha o que Paulo diz em Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo está fazendo uma alusão aqui aos deuses pagãos, aos deuses da mitologia grega, Zeus, Afrodite, Diana, Baco,
a todos aqueles deuses da mitologia grega, que eram os mesmos deuses romanos, porém com nomes diferentes. Você sabe que o mundo greco-romano era um mundo politeísta, eles adoravam vários deuses, várias divindades. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o nosso culto tem que ser racional, porque nesses cultos pagãos, existia também as religiões de mistérios. Era um culto que eles perdiam a noção, a ideia, entrava em êxtase, em transe. E ali acontecia as piores orgias que você pode pensar. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Um dia um irmão falou assim: pastor, não me interrompa porque eu estou no Espírito. Eu falei: mas o Espírito é sujeito ao profeta. Claro que é o nosso Espírito, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é soberano. Alguém me disse um dia: pastor, eu perdi o controle. Eu falei: então não é o Espírito de Deus, é o Espírito de porco. Que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. A palavra racional no grego aqui é a palavra culto lógico, culto inteligente, um culto com a mente, com o coração. É um culto inteligente. É um contraste com os cultos pagãos, com os cultos dos ídolos, que as pessoas entravam em êxtase, em transe, e alegavam que perdia a consciência, irmãos. E a gente vê muito isso em muitos redutos chamados igrejas hoje. A gente vê um descontrole emocional, a gente vê um emocionalismo. Irmãos, eu creio que a gente pode se alegrar em Deus. Eu creio que a gente pode adorar a Deus, levantar as mãos, exaltar, glorificar a Deus. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu creio que podemos orar em outras línguas. Eu creio que podemos profetizar. Eu creio que o Espírito Santo pode agir. Eu creio em avivamento. Eu creio no mover do Espírito. Mas eu não posso crer que o Espírito Santo rouba a consciência das pessoas. Eu não posso crer que as pessoas percam o controle, entram em êxtase, em transe, e um descontrole emocional, um distúrbio. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque o culto que Paulo diz é um culto inteligente. É um culto que eu adoro a Deus com o meu coração, mas adoro com a minha cabeça. Eu adoro a Deus com a minha emoção, porque eu posso me emocionar na presença de Deus, mas é um culto que eu adoro também com a minha razão. É um culto que eu não perco a minha consciência, que eu tenho noção. Nunca me esqueço, Simone, de um culto que a gente estava. A Simone disse para uma irmã, vocês devem se lembrar que na nossa igreja antiga tem aquela escada, e a gente colocava lá, é proibido para crianças subirem sem autorização dos pais. E de repente uma criança subiu de, o que, Simone? 4, 5 anos? Uma criança de 4 anos subiu. Aí a Simone foi na irmã e falou: irmã, e era um culto bem avivado aquele dia mesmo. A glória de Deus tinha descido naquele dia. Aí a Simone chegou nessa irmã e falou assim: irmã, a sua filha está lá em cima. E qual foi a resposta da irmã, Simone? Ela falou assim: eu não vou não, porque eu estou cheia do poder de Deus. Aí você lembra o que você falou com ela? Aí na hora que ela cair lá de cima e morrer, eu quero ver se você está cheia do poder de Deus. Essa irmã na hora já recobrou a consciência e foi lá e pegou a criança dela. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que o nosso culto é racional. A gente pode se emocionar, a gente pode levantar as mãos, a gente pode dar glória a Deus alto, a gente pode dizer glória a Deus, aleluia, a gente pode se emocionar no Espírito, mas ao mesmo tempo que é um culto que a gente se emociona na presença de Deus, é um culto racional, inteligente, é um culto com a consciência. Eu tenho noção. Não é como nos cultos das religiões de mistério, que as pessoas entravam em êxtase, em transe. Um dia eu falei para uma pessoa, eu fui em um determinado lugar pregar, e a pessoa começou com uma meninice.
Eu falei aqui, fui no ouvido da pessoa, falei, para com essa palhaçada, que a escola que eu estou, fui diretor dela. Para com essa palhaçada. Que? Não sei nem o que você está falando. Falei, então não é Espírito Santo, é espírito de porco. Uma vez eu fui numa vigília, muitos anos atrás, em Caçapava, me convidaram. Chegou lá, o irmão foi, aqueles mistérios, né? Que o pessoal fala. Ele caiu e machucou. Aí ele falou assim, isso é o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo não, o Espírito Santo não machuca ninguém. Eu falei, vai para o hospital agora que você tem que tomar ponto. Uma vigília de uma outra denominação que eu fui convidado para pregar. Eu falei, isso não é Espírito Santo nem aqui e nem na China. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. O que Paulo está dizendo aqui é que o nosso culto é um culto inteligente. É um culto racional. Eu adoro a Deus porque eu sei o que Deus fez por mim. Eu louvo a Deus porque Deus é fiel, porque Ele é justo. E Paulo está dizendo que a gente não perde a consciência, que a gente não entra em êxtase, que a gente não entra em transe. Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo não nos rouba a consciência. A gente sabe o que está fazendo, irmãos. Ninguém está aqui por obrigação. Todos nós estamos aqui por livre, espontânea vontade. Estamos aqui adorando a Deus com o nosso coração, sim, mas também com a nossa cabeça. Nos emocionamos, sim, diante de tudo aquilo que Deus fez e faz e continuará fazendo por nós. Mas também fazemos isso de forma consciente, racional e inteligente. Agora eu chamo a sua atenção para o versículo 2. Olha o que Paulo diz aí, irmãos, no versículo 2. Volta lá para Romanos. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: vocês não podem adotar, não adoteis, melhor dizendo, o padrão deste mundo. É a ideia, irmãos, de não ser moldado pelos valores do mundo. A ideia de não se conformar, que é não tomar um molde, não tomar o padrão, a forma deste mundo. Irmãos, esse mundo, assim como na época de Paulo, é um mundo podre, corrompido, depravado. Olha o mundo que vivemos, irmãos. É um mundo que parece que nós cristãos somos a gente de outro planeta. A palavra de ordem hoje que é proibido proibir, que tudo é comum, tudo é normal, tudo é liberal. Ou melhor, tudo é liberado. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não podemos adotar os valores deste mundo. Não podemos tomar forma deste mundo. Não podemos ser moldados por esse mundo. Então Paulo está dizendo, irmãos, que a gente tem que fazer frente a esse mundo corrompido, podre. Malaquias capítulo 3, versículo 18, Deus diz: então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, do justo e do ímpio. Tem que ter diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano. Hoje em dia a gente nem sabe quem é crente mais, irmãos. Havia uma época que a gente sabia quem era quem. Hoje não, os crentes são iguais ou piores do que as pessoas do mundo. Haja visto o nosso país. Somos hoje aproximadamente 50, temos no Brasil hoje, segundo a pesquisa do IBGE de 2010, 11 ou 12, temos aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas que evangelho é esse? Que não muda, que não transforma. Somos conhecidos como o país da impunidade, da bandidagem, da corrupção. Que evangelho é esse? Temos os políticos mais caros e mais corruptos do mundo. Que evangelho é esse, irmãos? Que não muda, que não
não transforma. Sabe por quê? Porque estamos tomando a forma deste mundo. Talvez você esteja pensando, poxa, eu vim para o culto hoje, final de ano, para ouvir uma palavra de ânimo, de motivação, um encorajamento. Uma palavra que o ano de 2021 ia ser o melhor ano da minha vida, seria o ano da prosperidade, o ano da virada, o ano da conquista. Irmãos, eu preciso ser fiel à Bíblia. A tendência é piorar, irmãos. Cuidado com esses falsos profetas aí que profetizam ano da cura, ano da libertação. Eles passaram eles se decepcionaram em 2020. Porque o que teve de falso profeta, profetizando que 2020 seria o ano da cura, da libertação, da restauração, o ano do milagre, o ano da prosperidade, o ano da bonança. E aí? Irmãos, se você quer ter um ano de 2021 abençoado, de vitórias, de conquistas, você precisa ter um compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A palavra que eu tenho para você em 2021 não é nenhuma novidade, é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Tudo aquilo que Jesus tinha falado nos versos anteriores. Vou cuidar de vocês. Fala de necessidades básicas. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos campos. Olhai para as aves dos céus. É Jesus prometendo cuidados básicos para os seus discípulos. Essa é a promessa que Deus faz aos seus discípulos, irmãos. 2021 só vai ser diferente na sua vida se você colocar em prática a palavra de Deus. Senão vai ser a mesma coisa. Vai ser um ano de rotina, de derrota, de fracasso. No final do ano que vem você vai vir aqui, pastor, minha vida não mudou, estou com os mesmos problemas, com as mesmas crises conjugais, com as mesmas dificuldades. Por quê? Porque você tem que entender que você tem que se encaixar, adequar a palavra de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui que a gente não pode tomar forma desse mundo. Paulo está dizendo que a gente não pode aceitar o molde desse mundo. E é isso que o mundo quer fazer com a gente, irmãos. Precisamos definir posição, precisamos demarcar o nosso território. Eu já ouvi da boca de crente, irmãos, crente falar comigo, pastor Fabiano Elias, eu sou a favor de ideologia de gênero. Então você é contra a Bíblia. Eu te mostro várias passagens bíblicas. Deus é contra a ideologia de gêneros. Romanos capítulo 1, por exemplo, a partir dos versos 23, 1 Coríntios 6, 9, Apocalipse 22, 8. Pega a carta de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 17, 18. 1 Timóteo 1, 9, 10 e 11. Todo cristão verdadeiro, autêntico e original, ele é contra a ideologia de gênero. Eu já vi crente dizendo assim, eu sou a favor, pastor, da legalização do aborto. Que isso, irmãos? A vida começa na concepção. Jesus Cristo foi adorado no ventre, no útero da sua mãe. Salmo 139, Deus nos conheceu ainda informe, lá no ventre da nossa mãe. Eu já vi crente falar isso. Irmãos, nós não podemos concordar, não podemos compactuar, não podemos aceitar o molde desse mundo, não podemos entrar na forma desse mundo. Nós, verdadeiros cristãos, somos contra a legalização do aborto. Amém? Somos contra a legalização das drogas. Somos contra a destruição dos valores da família. Irmãos, olha o que está acontecendo hoje. A gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente está sendo... Mas tem gente querendo casar,
brigando para casar, e os héteros, muitos não querem casar mais. Enquanto tem gente brigando para casar, estou falando por parábola, estão brigando para casar, os héteros, macho e fêmea, não querem casar. Querem viver amigado, amaziado, nem sei como é. Antigamente falava amigado mesmo, né? Amaziado. E eles estão brigando para casar. Estão pressionando os deputados, os senadores. Irmãos, isso é uma inversão de valores. Isso é uma inversão de valores. Precisamos definir território, irmãos, demarcar a nossa posição. Não podemos ser cristãos omissos e politicamente corretos. Ou a gente é de Deus ou não é de Deus. Estude a história da igreja sobre os primeiros cristãos, os primeiros séculos. Eles foram perseguidos. Estude aquelas perseguições. A primeira com Nero, a segunda com Domiciano, depois Trajano. Depois teve a perseguição de Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décimo, Diocleciano. Os cristãos eram devorados por leões famintos da Líbia, eram devorados por cães selvagens adentadas, eram crucificados. Eram mortos de diversas maneiras e formas, porque eles não negociavam os princípios de Deus, não barganhavam, eles demarcavam posição. Nós somos uma geração hoje, cristãos, irmãos, que muitas vezes acabamos sendo omissos e politicamente corretos. Estamos aceitando o molde desse mundo, estamos sendo moldados, estamos nos conformando. É claro que como cristãos devemos amar tudo e todos, mas amar não significa concordar. Amamos tudo e todos, mas toda prática que a palavra de Deus reprova, nós reprovamos. Esse tem que ser o posicionamento do cristão. Amo você com amor incondicional, mas não concordo, reprovo a sua prática. Porque a sua prática não está em harmonia, não está em concordância com a palavra. Esse tem que ser o nosso posicionamento, irmãos. E Paulo diz, primeiro, não vos conformeis. Ou seja, não tome o molde desse mundo. Ou seja, não aceite os valores desse mundo. Aí Paulo dá a receita. Mas o que fazer? Mas transformai-vos. A palavra grega para transformar significa mudar a forma. Significa que a nossa transformação ela tem que começar na nossa mente e no nosso coração. Primeiro tem que mudar a nossa mente, o nosso coração, nosso comportamento. Como que a gente vai transformar esse mundo? Primeiro, não se conformando com ele. Segundo, vamos transformá-lo pela renovação da nossa mente, do nosso coração. Ou seja, somos novas criaturas. Temos os princípios e valores de Deus agora. Agora a nossa ideologia é a ideologia de Deus. A nossa filosofia é a filosofia de Deus. A nossa teologia é a teologia de Deus. Agora é a Bíblia é a nossa Constituição. A Bíblia aprova, eu aprovo. A Bíblia reprova, eu reprovo. A Bíblia é a favor, eu sou a favor. A Bíblia é contra, eu sou contra. E como diz o mineiro, Zé fini. Não tem conversa. Não tem meio termo. Nós não podemos servir a dois senhores. E por que eu estou pregando essa mensagem, irmãos? Porque Jesus está voltando. Eu acho que você não ouviu bem. Eu estou pregando essa mensagem porque eu creio que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Eu creio, eu não posso afirmar, não posso cravar dia e hora, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que o cenário está montado para a chegada do anticristo. E eu creio que Jesus está voltando para buscar a sua noiva.
E não ache que as coisas vão melhorar, a tendência é piorar. Porque Jesus está voltando. Leia Mateus 24, estamos vivendo o princípio das dores. Nunca na história a gente teve uma pandemia como essa. Tivemos outras, gripe espanhola, peste negra, mas igual essa, nunca. Essa pandemia parou o mundo. Tudo e todos se dobraram a essa pandemia. Saúde, tecnologia, ciência, políticos. Sabe por quê? Porque o mundo precisa reconhecer e saber que o nosso Deus é soberano e Ele está no controle do universo. E tudo o que está acontecendo, Jesus já tinha profetizado há 2000 anos atrás. Ele já tinha dito. Jesus está voltando, irmãos. E nós não podemos negociar os nossos princípios. Não podemos brincar de ser crente. Não podemos ser crente meia boca. Precisamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. O que é isso? O que significa transformar o mundo? Significa que devemos influenciar este mundo com a cultura do reino, com os princípios do reino, com os valores do reino. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Estamos aqui para trazer a cultura do reino dos céus, a influência do reino dos céus, os princípios, os valores de Deus. Somos agentes de Deus para transformar esse mundo. E Paulo conclui, irmãos, essa passagem, dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, várias pessoas, eu, pela graça de Deus, sou pastor há mais de 20 anos, e volte e meia alguém chega em mim: pastor, eu quero experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como, pastor, experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A resposta está no texto que nós acabamos de ler. Você quer experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Primeiro, não se conforme com esse mundo. Segundo, transforme esse mundo pela renovação da sua mente. Pela sua mente, pelo seu coração, pelos seus princípios, valores que Deus colocou dentro de você. Experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, aqui é uma consequência, é um resultado, é uma evidência de tudo que Paulo falou nesses 2 versículos, Romanos 1 e 2. Primeiro, eu preciso atender o apelo de Deus: rogo-vos, pois. Segundo, eu preciso entender, abraçar as doutrinas da graça. Terceiro, eu preciso, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis, mas que apresentei os vossos corpos santos. Eu preciso oferecer o meu melhor a Deus. Quarto, não posso me conformar com esse mundo. Quinto, preciso transformar este mundo. Aí sim, irmãos, quando eu atender o apelo de Deus, rogo-vos, pois, irmãos. Quando eu abraçar as doutrinas da graça, entender que não é pelo meu mérito, que foi Deus que me salvou, o homem por si não pode salvar. A salvação, irmãos, não é como um salva-vidas que está em um helicóptero jogando a boia para quem está morrendo afogado. A salvação é como um mergulhador que vai no fundo do mar para ressuscitar um morto, um defunto. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. No versículo 4 diz: mas Ele nos deu vida. Versículos 5 e 6, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, hoje somos cidadãos e cidadãs do reino dos céus. É o que diz lá em Colossenses 1,13. Ele nos transportou do reino das trevas, aliás, do império das trevas, para o reino do Filho da luz.
A ideia de transportar em Colossenses 1,13 é a ideia de deportação. É você deportar alguém de um país para outro país. É isso que Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do diabo. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Hoje somos filhos de Deus. Fomos adotados pelo Pai. Se você então quer em 2021 experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, coloque em prática tudo aquilo que você ouviu nessa noite, dos versos 1 e 2. Atenda ao apelo de Paulo. Não se conforme com esse mundo, mas transforme esse mundo, que é a palavra metanoia no grego também, a palavra transformação. E apresente o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor teu Deus. Eu te convido a ficar em pé. Me ajuda a conferir aqui no relógio, aqui está dando 11h45, tá certo aí? Ministério de Louvor. Convido você a refletir